A nossa entrevistada do quadro Nossa Luta de Cada Dia de hoje é a presidenta do Sintese, professora Ivonete Cruz. Boa tarde, professora Ivonete Cruz. Na semana passada, esteve aqui com a gente o professor Roberto Silva, vice-presidente do Sintese, e nesta semana estamos recebendo você, nessa retomada dos nossos episódios inéditos aí, nessa nossa nova temporada de programa TV Sintese. Seja muito bem-vinda. Professora, queremos saber sobre este cenário em que o Sintese se manteve na luta, mesmo com o seu prédio central e as suas subsedes fechadas, mas funcionando em home office. Como é que foi tocar a luta nesse cenário tão delicado que estamos vivendo? Então, Luana, o ano 2020 ele foi um ano extremamente desafiador. Primeiro, principalmente porque o nosso palco de lugar de luta, o nosso lugar de luta são as ruas. Nós ocupamos as ruas, nós construímos nossas assembleias em espaços públicos, nós ocupamos as ruas para defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, no nosso caso o magistério. E diante da pandemia tão grave, uma doença letal, nós precisamos entrar em isolamento. Mas o isolamento não significava que a luta ia parar, que as pautas do magistério iam parar. Por exemplo, nós sofremos em 2020 ataques perversos demais em relação aos trabalhadores e trabalhadoras da educação e no caso do magistério. Nós tivemos gestores que avaliaram que porque os professores estavam trabalhando em casa virtualmente, porque os professores trabalharam muito em casa, poderiam ter o seu direito à regência de classe, que é uma gratificação pelo trabalho que ele desenvolve por ministrar aula, independente do lugar onde ele esteja, ele está ministrando aula, então ele tem uma gratificação porque ele ministra aula. Muitos gestores resolveram simplesmente suspender essa gratificação por compreender que os professores não estavam ministrando aula na escola, mas eles estavam ministrando aula nas suas casas, com todas as dificuldades, com toda a falta de condições, inclusive. Então foi um ano desafiador e que nós precisamos construir a resistência do isolamento. Assembleias virtuais. Pela primeira vez, precisamos realizar assembleias onde cada um estava na sua casa. Isso nós aprendemos a fazer e construímos grandes espaços de assembleias. Debates, lives, encontros, para que a gente mantesse viva a luta, a esperança, a fé e a certeza de que o seu sindicato, a certeza para os professores, de que o seu sindicato não iria estar jamais distante deles, mesmo em pandemia. Então foram grandes desafios. Chegado o momento em que os ataques eram tão brutais que nós avaliamos que era necessário que as pessoas em grupos pequenos, mantendo o distanciamento social, usando o álcool gel, as máscaras, nós precisávamos ocupar o espaço da rua. Realizamos vigílias em prefeituras, com todos os cuidados. Realizamos ato público de frente do Palácio do Despacho no dia 15 de outubro, no dia do professor, para denunciar o massacre dos professores e professoras. Realizamos a confraternização das aposentadas e dos aposentados virtualmente, apesar de todo o massacre, que vou tratar daqui a pouco. Realizamos no dia 25 de janeiro desse ano, já ainda em pandemia, um grande ato público para denunciar o massacre em relação às aposentadas. Então, um ano difícil, desafiador, mas que o Sintese não parou. Porque o Sintese, como costumam dizer, é uma máquina de fazer luta e ela não podia parar. E ela não parou, mesmo no ano de pandemia.